dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje é terça-feira, o sol brilhou novamente. Mais um dia bonito aí que Deus está nos dando, um dia lindo, porque contamos com a bondade, com a presença e com o amor do Senhor. Que o amor de Deus inunde o seu dia. Que a luz do Senhor brilhe sobre você e renove as suas forças. Essa é a minha oração nesta terça-feira. Que toda tristeza saia do seu coração, que todo desânimo vá embora e que a paz do Senhor esteja sobre você. A Igreja de Jesus Cristo, ela é marcada pelo amor. E é sobre isso que eu quero falar hoje, nesta manhã. Se você e eu não tivermos amor, não adianta termos todos os outros dons que vêm de Deus. Se você e eu não tivermos amor, nós nem mesmo podemos ser chamados de discípulos de Jesus. Você lembra do nosso Senhor Jesus sendo humilhado e injustiçado, cravado com suas mãos e pés em uma cruz? Aquela multidão ria dele, caçoava dele, e o que ele fazia? Ele olhava para o céu e orava, intercedia, pedindo ao Pai misericórdia pela vida daqueles que estavam lhe ofendendo. Porém, me parece que no século 21, a Igreja de Jesus Cristo esqueceu o que significa sofrer por amor. Me parece que no século 21, a Igreja de Jesus Cristo está bélica e armada e pronta para a guerra contra aqueles que pensam diferente. Eu quero lembrar a igreja hoje que a nossa luta não é contra carne ou contra sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa guerra, ela é espiritual, contra as forças malignas que enganam as pessoas, contra demônios, principados e potestades. Mas a nossa luta não é contra os seres humanos. Nós não devemos nos armar de armas humanas. Não devemos ter ódio, ofensas, humilhações. Por que eu estou falando isso hoje, queridos? Porque tem me entristecido muito quando eu abro as redes sociais e eu vejo muitos irmãos e irmãs amados, queridos, que têm Jesus no coração, usando as suas redes sociais para ofender pessoas. Ofender pessoas. Cuidado. Você acha talvez que está fazendo justiça, mas não é esse tipo de justiça que Deus espera de nós. Deus espera de nós amor, perdão, oração, verdade, sim, verdade. Deus espera de nós a verdade e nos ajuda a amar a verdade. Jesus amava a verdade, mas não é por isso que ele destilou ódio por qualquer pessoa. A verdade o fazia amar mais ainda as pessoas, porque ele sentia uma tristeza, uma pena, porque aquelas pessoas ainda não tinham conhecido a verdade. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Eles sabiam que estavam matando Jesus, mas eles não entendiam o significado daquilo, porque eles estavam enganados na sua mente. Se eu penso diferente de alguém e eu acho que alguém está enganado, eu tenho que sentir pena e pedir que Deus abra os olhos desta pessoa e não odiar esta pessoa. Cuidado para que você e eu não estejamos nos tornando filhos das trevas. Porque quem age com raiva, com ira, com ódio é Satanás e não Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículo 38, nós vamos ler aqui o que Jesus nos ensina. Mateus capítulo 5, versículo 38 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda.
Se alguém quer processar você e tirar-lhe a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Nossa, gente, do que Jesus está falando aqui? Sobre algo chamado sofrer, o dano. O que significa isso? Ser como Cristo. Então eu sempre tenho que apanhar quieto. Não, você não está quieto porque você está em oração. E é no seu espírito, na sua oração, que não é você que faz a justiça, não é você que faz, é Deus. Mas você, como homem, você não devolve o mal com o mal. É isso que Jesus está dizendo. Você não foi chamado para devolver o mal com o mal. Mesmo que você receba o mal, você tem que devolver bem, porque cada um só devolve aquilo que tem. Se nós devolvemos o mal com o mal, é porque o mal habita em nós. E nós não somos mais filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Olha o versículo 42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas a quem lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o teu próximo e odeie o teu inimigo? Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre bons e maus, e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios não fazem também o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Queridos, nós temos que sair dessa carnalidade que nos separa das outras pessoas. O que vai nos fazer ganhar este mundo para Deus é se nós amarmos. Jesus disse assim: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E amar, queridos, é amar mesmo na diferença. Nós estamos deixando, a Igreja de Jesus Cristo nesses dias está deixando diferenças políticas, partidárias, o voto, separar irmãos. O que é isso, gente? Nós somos todos comprados pelo sangue de Jesus. Se o meu irmão tem uma visão política diferente da minha, uma interpretação diferente da minha, inclusive uma interpretação da Bíblia diferente da minha, e nada disso é motivo para eu deixar de amar o meu irmão. Eu preciso amá-lo, porque senão eu não sou discípulo de Jesus. Deus ama todos nós, inclusive quando nós estávamos na ignorância, andando no pecado e fazendo tantas coisas terríveis. Deus nos amou. Por que nós não conseguimos amar quem pensa diferente? Chega, gente, de nos enchermos da nossa própria justiça. Que tal nós irmos para o joelho e amarmos e perdoarmos? Que tal nós trazermos paz a essa terra e não guerra? Jesus não nos chamou para empunhar espadas, lanças. Jesus nos chamou para estender mãos santas, orando pelos enfermos, clamando pelos perdidos. Jesus nos chamou para fazer a diferença e não guerras. Jesus nos chamou para sermos sal e sermos luz. Esse mundo já tem muita gente para fazer guerra. Esse mundo já tem muita gente para ofender. Chega de palavras de ofensa. Pastor, mas o fulano é um ladrão, é isso, é aquilo. Deixe que Deus o julgue. Você e eu somos chamados para amar. Claro que vamos ter que escolher. No jogo da democracia tem hora que você tem que votar. Vote naquele que você acha melhor ou menos pior. Mas chega de fazer guerra por causa disso. Chega, queridos.
Chega, ou então você não entendeu Mateus capítulo 5, e aqui não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Então eu digo a você, em nome de Jesus, aprenda a amar, mesmo quando você é perseguido. Aprenda a amar, mesmo quando não são justos, quando não são fiéis. Aprenda a amar e aceite sofrer o dano, porque sofrer o dano faz parte do Evangelho. A igreja foi injustiçada muitas vezes, perseguida muitas vezes. E nenhuma dessas vezes Deus abandonou a igreja. Pelo contrário, quanto mais a igreja era perseguida, mas a igreja se mantinha fiel e em amor, mais a igreja crescia. Olha só, os romanos perseguiam a igreja. Foram os romanos que mataram Jesus. Os guardas romanos faziam muito mal às pessoas. E quando Deus manda Pedro ir na casa de um gentil pregar o evangelho, sabe o que ele era? Ele era um chefe da guarda. Ele era um dos opressores. Cornélio era um centurião. Gente, um centurião, ele cuidava de 100 soldados. Ele era aquele que mandava prender. Certamente ele era daquele grupo que mandou prender Jesus para matar Jesus. Cornélio, ele era do grupo político, do grupo que fazia parte da estrutura governamental que oprimia o povo de Deus. Mas foi justamente Cornélio que Deus mandou Pedro ir na casa dele e anunciar o evangelho. E Pedro, entrando na casa de Cornélio, não ficou julgando, mas Deus mandou antes. Deus disse: não julgue impuro aquilo que eu purifiquei, não julgue com os teus olhos humanos. Deus foi a Pedro e disse: pare de julgar e comece a amar. Pedro, entrando na casa de Cornélio, começou a anunciar Jesus. Enquanto ele anunciava ainda, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre toda aquela família. Aleluia! Deus quebrando barreiras políticas, Deus quebrando barreiras ideológicas, de estrutura de poder, Deus quebrando barreiras, porque o amor de Deus, ele invade a terra e ele destrói ataduras humanas que nos separariam, para que possa o amor de Deus se revelar. Eu quero dizer hoje para você, nós temos que amar mais as pessoas. A igreja tem que ser marcada pelo amor e não pelo ódio. Chega, queridos, de divisão. Tudo que Satanás quer é divisão. Chega, amor. Amor, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Amor, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. A igreja está sendo envergonhada nesses dias, porque a igreja não está lutando com as armas espirituais, mas está lutando com armas carnais, humanas. Nós não fomos chamados por Deus para fazer uma guerra, uma revolução ou sermos um partido político. Nós fomos chamados por Deus para sermos a mão sobrenatural do Pai de amor nessa terra. Aleluia. Quero orar junto com você pela igreja brasileira. Quero orar por você e pelo seu coração, para que haja perdão, reconciliação e paz no seu coração. Chega de dividir a família, chega de dividir a igreja. É hora de nós nos unirmos. Na verdade, nunca devíamos ter deixado a divisão entrar. Querido Deus e Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia da igreja brasileira. Eu peço que o Senhor, com amor, venha reconciliando corações que se dividiram por questões humanas, partidárias, políticas, ideológicas, questões que passam. Porque a verdade é que o teu reino não passa, ele é eterno. Todas as coisas humanas são passageiras. Estamos como peregrinos nessa terra e não devemos nos apegar a nada, apenas ao amor. Ajuda-nos a perdoar, inclusive quem nos humilhou. Ajuda-nos, Senhor, a não retribuirmos o mal com o mal, a não lutarmos com armas humanas, mas com armas espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos amor aos que nos perseguem. Eu peço, bondoso Deus, perdoa os pecados da igreja. Perdoa, Senhor, os pecados da igreja quando devolvemos o mal com o mal, quando ofendemos, quando humilhamos, quando segregamos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa este homem, esta mulher que não aprendeu ainda a sofrer o dano, que sempre quer sair vitorioso. Muitas vezes a vitória, Senhor, é sofrermos
injustamente, mas sem devolvermos o mal, como Jesus sofreu inocentemente na cruz, como Estevão sofreu e orava pelos homens que lhe apedrejavam, e isso serviu de testemunho no céu e na terra. Oh Deus, assim como tantos homens teus não devolveram o mal com o mal, Paulo, convertido quando ia ser morto pelos romanos, não incitou uma revolta contra os romanos, mas antes ainda pregou e orou pelos homens que o perseguiam. Oh Deus, nós queremos uma igreja que ama o carcereiro que nos prende, aleluia, e que ora pelo carcereiro, e o carcereiro é salvo. Nós não vamos odiar, Senhor, aqueles que nos prendem, aqueles que nos perseguem. Nós vamos amar, inclusive os que nos perseguem, porque isso é o que é justo aos teus olhos, isso é bom aos teus olhos. Estamos fazendo o bem, porque somos filhos do nosso Pai, que é Deus de amor e de bondade. Queremos ter o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ajuda-nos a amar mais, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a amar mais. Oh, Deus, eu peço amor nas famílias, amor na igreja. Ajuda-nos a amar mais. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e amigo, compartilhe o devocional de hoje. Eu tenho certeza que pessoas serão tocadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas serão cheias do amor de Deus. E vamos restaurar a casa caída. Um grande abraço a você e até amanhã. Inclusive eu quero fazer um convite hoje à noite. Nós temos culto de fé, socorro e milagres aqui na Igreja Encontros de Fé em Novo Hamburgo às 20 horas. Estaremos juntos, estaremos ministrando a palavra e orando pelos enfermos. Traga alguém necessitado contigo, venha. Estaremos juntos hoje às 20 horas aqui em Novo Hamburgo. Um grande abraço e até amanhã.